Ora bem, vamos à caderneta de cromos, primeira edição de hoje, uma oferta Clínicas Vital Dente. Depois estava o peixinho, veio o gato e comeu. Mas veio o cão e o gato teve de se esconder. Depois veio o coelhinho. Não, o coelhinho veio com o Pai Natal e o palhaço no comboio ao circo. Fantasias de Natal, chocolate de leite. Eu gostava de me lembrar exatamente da primeira vez que vi este anúncio, porque se há anúncio que define a nossa infância e a ânsia pela chegada do Natal, é este, das famosas fantasias de Natal. É indiscutível. Ainda ficou a lágrima ao canto do olho. É verdade. Que Ponga, saudade. és tu? Fantasias porquê? Porque o chocolate de que aqueles bonecos é feito é tão fino e cada boneco é tão oco que de facto parte da experiência consiste em fantasiar que aquilo tem recheio. É por isso, fantasias de Natal. Nome espantoso que nos habituámos a que tivesse apenas um significado, embora possa ter vários. Por exemplo, se uma pessoa anda numa lufa-lufa para organizar uma festa megalómana nesta altura do ano, os amigos já fartos podem virar-se para ela e dizer: lá estás tu com as tuas fantasias de Natal. Exato, pode ser Ou aplicado. então, fantasias de Natal pode simplesmente ser o que um casal concretiza na noite de 24, depois já toda a gente se ir embora, à altura em que ela se veste de bem Natal e ele de duende maroto. Deixa-me só dizer que ainda também bem é que uma é fantasia depois de as pessoas Natal. irem embora. Durante seria um pouco inquietante. Era capaz de ser um bocado desagradável. Mas falemos das fantasias de Natal clássicas de chocolatas que assinalavam a chegada de mais um Natal com um anúncio que, se não estou em erro, ainda pôde ser visto muitos anos desde a sua estreia, tornando-se uma espécie de aviso da chegada da época natalícia. Quem estivesse distraído já sabia que assim que o reclame das fantasias de Natal começava a aparecer nas emissões da RTP, tinha de começar a pensar em levantar o rabo do sofá e em ir comprar presentes. Mas para uma criança, este anúncio era mais do que isso. Este anúncio tornava oficial a época da magia, da alegria e do pedinchanço. O pedir chance, sobretudo. Era a boa nova. Este anúncio era a boa nova, era a estrela de Belém. E aquele senhor já era como se fosse nosso avô. E a menina como se fosse nossa irmã. O anúncio das fantasias de Natal, mais que um anúncio, era uma extensão da nossa própria vida. E então o que é que temos aqui? Temos um senhor idoso, mas vigoroso, pendurando enfeites numa árvore de Natal. Idoso, mas vigoroso. Sim, E atenção, não há é um idoso no sentido... não, é um idoso ali... Repara que o anúncio é tão vintage que a Sim. árvore de Natal é um pinheiro a sério. É verdade, Não é verdade. uma coisa A árvore de Natal é frondosa, é frondosa e é muito decorada, e digo-vos que todos os anos o meu objetivo ao montar a árvore na minha casa era que ela ficasse pelo menos tão espetacular como a da casa da menina e do avô das fantasias de Natal. Raras vezes consegui, já que durante muitos anos nós comprávamos o clássico pinheiro de Natal português, geralmente consistindo numa ramada muito mal enjorcada de árvores, vendida no meio da rua e gerando por vezes alguma competitividade entre compradores na busca pela árvore, pelo galho mais compostinho. Competitividade e quase pancadaria. Via uma vez estas árvores. Por causa do pinheiro de Natal? Sim. Estas árvores geravam às vezes grande tensão entre as pessoas para encontrar aquela que se parecia mais com uma árvore Com o de abeto, Natal. o chamado abeto. Mas a verdade é que nunca, essas árvores, nunca, por muito que a gente se esforçasse, ficavam como as dos filmes e dos anúncios. E a dada altura eu percebi que para se ter uma árvore como as dos filmes e dos anúncios, a única maneira era comprando um pinheiro de plástico. Não cheirava ao mesmo, mas nada que uma borrifadela de brise pinho não resolvesse. Depois as pessoas diziam: parece que cheira a casa de banho. Bom, o avô enfeita o pinheiro, ajudado pela neta, e nós apanhamos a conversa deles a meio, porque a primeira coisa que a jovem pergunta é: e depois? Portanto, quer dizer que há de facto um momento antes disso. Aquilo já vem em continuação. Depois, diz o velhote matreiro, estava o peixinho, veio o gato e comeu. E o idoso, para grande consternação da menina, enfarda o peixinho com uma velocidade tal que por momentos julgamos que o vai fazer com a prata e tudo. E o idoso continua: mas veio o cão e o gato
teve de se esconder. E pumba. E nesta altura o senhor enfarda a fantasia de Natal em forma de gato, começando a perceber-se de onde vem a proeminente barriga que o senhor ostenta e ficando também no ar a suspeita sobre os seus níveis de colesterol. E o senhor continua: depois veio o coelhinho. E aqui ele é interrompido pela menina que diz: não, o coelhinho veio com o Pai Natal e o palhaço no comboio ao circo. E nunca mais voltamos a ver a cara do idoso no anúncio, e com grande pena minha, porque sempre quis ver a expressão de raça da miúda que com esta é que me lixou. E o homem, de certeza que devia ter nesse instante em que vê desaparecerem nas mãos dela e no comboio logo 3 figuras que ele podia perfeitamente ter enfardado se tivesse sido mais esperto. E porquê é que não foi esperto? Porquê é que não foi esperto? Passados todos estes anos eu percebo porquê. Analisemos a Sagrada Escritura do anúncio das fantasias de Natal. No princípio era o peixinho. Os gatos comem peixes. Ficou o gato. Depois veio o cão. Os cães atacam gatos. Ficou o cão. Então que sentido, senhor idoso do anúncio das fantasias de Natal, que sentido tinha vir agora ao coelhinho? O que é que um coelhinho poderia fazer a um cão? Que organização da cadeia alimentar vem a ser essa? É evidente que a miúda pensou: raça do velho com esta lixou-se. Não volta a fazer-me de parva. E saiu-se com aquela do comboio muito bem, deixando o senhor ahogado. Tivesse ele sido esperto, e o anúncio podia continuar por mais uns segundos e ele comia mais qualquer coisa. Porque dizia: depois veio o senhor do canil e apanhou o cão. Depois veio um indivíduo que era o dono do cão e matou o senhor do canil. Depois veio o leão e comeu o dono do cão. Depois veio a caçadora e matou o leão. Depois veio o namorado da caçadora e comeu-a. E não me venham dizer que não havia estas figuras nas fantasias de Natal. Eu lembro-me que havia quase toda a espécie de seres humanos nas fantasias. E além disso, se o idoso fosse rápido a comer os chocolates, a miúda nem percebia que a caçadora era uma rena, senhores. Muito bom. É a minha tese. Eu gosto de imaginar um chocolate com a forma do senhor do canil. Sim. Pessoal da Nestlé, vocês andam a dormir. A caderneta de cromos é uma Nestlé ou era oferta... Imperial? Agora estou na dúvida. Não sei. Acho que é Nestlé. Eu sei Olha, que que eu acho que era Imperial. Não é Imperial. Imperial é cerveja. Estás a confundir tudo. Pois é. Parece o velho. Não. A caderneta de cromos é uma oferta das clínicas Vital Dente.